Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para o nosso estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Hoje, eu, Reverendo Ubirajara Maciel, vamos falar sobre a última parte, sobre o desenvolvimento do caráter cristão. Esse estudo ele está baseado no Sermão do Monte, principalmente nas bem-aventuranças, ou só nas bem-aventuranças. E hoje nós iremos terminar esse estudo bíblico que fala sobre como nós devemos desenvolver esse nosso caráter. Jesus, quando ele ensina aos seus discípulos, ele está mostrando para eles que eles devem ser diferentes de todo aquele contexto em que eles viviam. Não é diferente de nós hoje. Nós devemos viver totalmente fora do contexto em que o mundo está. Devemos andar na contramão do sistema, como é dito por aí. E Jesus nos ensina isso através da sua santa palavra. Por isso nós, hoje, iremos ver qual é o ensinamento da parte final deste estudo. Mas antes de tudo, vamos orar. Pai, chegamos ao final de mais uma caminhada no desenvolvimento do caráter cristão. E te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, essas bem-aventuranças fiquem guardadas no nosso coração, mas não só guardadas, mas que possamos colocá-las em prática para a glória do Teu nome. Te peço que em nome de Jesus, o Senhor ilumine os corações que estarão ao alcance deste estudo. Fale profundamente, Pai. Que haja transformação, que haja mudança de vida, tudo isso através do Teu Santo Espírito. Esta oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. E a leitura de hoje é Mateus capítulo 5, Vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 12. Verso 10 ao verso 12. Diz assim: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor. Para nós, é quase incompreensível associar o quê? Perseguição com felicidade. E são coisas totalmente antagônicas. Não tem como associarmos a perseguição com alegria. Como que nós ficaríamos felizes sendo perseguidos? Então parecem coisas totalmente separadas, exclusivas. Esse é o grande paradoxo do que Jesus nos ensina, do verso 10 ao verso 12 de Mateus 5. Como que eu posso ser feliz sendo perseguido? E que Jesus ele culmina essas bem-aventuranças falando de quê? De que bem-aventurado ou felizes, mais que felizes, são aqueles que são perseguidos. Então essa felicidade está ligada ao quê? A perseguição. O pastor puritano Thomas Watson, ele escreveu o seguinte: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Profundo, né, que ele diz. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Devemos ver que a cruz ela vem antes da coroa. A cruz ela vem antes da coroa. Antes da terra prometida, veio o deserto. Então precisamos destacar duas verdades. Primeiro, que o cristão ele vai ser perseguido por quem ele é. O cristão ele vai ser perseguido por quem ele é. Mateus 10, 22. Um pouquinho mais à frente na sua Bíblia. Mateus 10, 22. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras de Jesus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, primeiro, o cristão ele será perseguido por quem ele é. Não tem como fugir. Não tem como fugir.
E a outra verdade que devemos destacar é que o cristão, ele vai ser perseguido. Ele é perseguido por ser um pacificador. O espírito que reina neste mundo, ele é contrário totalmente à paz. É um espírito que não quer ver a paz. É o espírito daquele que veio para roubar, matar e destruir. Então esse que veio para matar, roubar e destruir, ele não quer a paz. Vimos que o homem, quando vimos sobre bem-aventurados pacificadores, que o homem, ele por si só, ele já tem o caos dentro de si. Jesus, quando ele entra na vida dessa pessoa, ele coloca ordem nesse caos. Ele traz calmaria no meio dessa tempestade, dessa turbulência que está dentro do ser humano. Então o homem por si só, ele já é um homem que não quer, já é uma pessoa que não quer a paz. E o espírito que domina esse mundo também é um espírito que é contrário à paz. É o espírito que atua nos filhos da desobediência, conforme diz a palavra do Senhor. Então, primeiro, devemos destacar o quê? Que o cristão ele é perseguido por quem ele é. O próprio Jesus falou isso lá em Mateus 10, 22. E o cristão ele é perseguido por ser um pacificador. Porque o espírito que atua nesse mundo, ele é totalmente contrário à paz. E podemos ver que durante toda a história da igreja, ao longo da história da igreja, durante os séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Se você for olhar na palavra do Senhor, você vai poder ver que existe a perseguição. Na era dos pais da igreja, houve perseguição. Na Idade Média houve perseguição e existe perseguição até hoje. E vai existir perseguição até a volta do nosso Senhor. Então, podemos ver que os crentes eles foram perseguidos em todos os lugares e em todos os tempos. A própria palavra fala sobre isso, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Interessante que Paulo, ele sofreu perseguições, sofreu apedrejamentos. E lá em Filipenses capítulo 1, verso 29, o que ele diz? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha o que Paulo diz. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Então ser cristão não é somente crer nele, que Paulo está falando, mas também padecer por Cristo. Quando nós olhamos as cartas do Apocalipse, Esmirna e Pérgamo, em Esmirna não se ouve falar, mas naquela época, Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi martirizado, ele foi perseguido e foi martirizado numa fogueira. Ele não somente creu no Senhor, mas também teve o privilégio de padecer por Cristo. Quando chega na carta de Pérgamo, a gente ouve falar de Antipas. Antipas foi o primeiro bispo de Pérgamo. E conta a história que ele foi martirizado dentro de um touro de bronze, como se fosse uma churrasqueira, essas que nós vemos aí, churrasqueira a bafo, em que se coloca carne e fecha para ela assar. E ele sofreu esse martírio porque ele servia a Cristo. Então ele não somente creu, mas também ele padeceu por Cristo. E a pergunta que eu quero falar para os irmãos: nós cremos no Senhor, mas será que temos a coragem, a capacidade de padecer por Cristo? Se chegar no nosso país a perseguição, a espada, e os perseguidores falarem para mim e para você: nega esse teu Deus ou morre, qual seria a nossa resposta? Seria: não, eu continuo afirmando que eu creio em Jesus Cristo. E morrer?
ou nunca ouvi falar dele. Quem é essa pessoa que você está dizendo? Não os conheço. Levando em conta que, se dermos a primeira resposta de que confessamos o nome de Jesus Cristo, nós somos mais que felizes, bem-aventurados, porque é isso que a palavra de Deus diz. Somos bem-aventurados. Mas o cristão, ele não é atacado apenas, ou é perseguido apenas pela oposição que ele faz ao mundo. Porque a partir do momento em que o cristão ele começa a andar na contramão, como eu já disse, ele começa a andar na contramão, começa a ir contra as diretrizes do mundo, ele começa a ser perseguido. Talvez você já tenha escutado, talvez até passado isso, ou na sua família, ou no seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, na escola. Não se junta com ele, porque ele é Bíblia, ele é crente. Não, eu não convido mais para a festa porque ele é crente agora. Isso é uma perseguição. Então, o cristão ele é atacado não apenas pela oposição que faz ao mundo, mas também pela língua dos ímpios, mas também pelo que eles falam. Porque você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida ou apenas destruindo a reputação dela, o nome dela. Então, o cristão ele é perseguido, seja pela oposição ou seja pela língua, através da injúria, através da mentira, através do falar mal. Existem esses tipos de perseguição. Talvez a gente ache que perseguição é só como os irmãos lá do Oriente Médio, em que ele é perseguido, é colocado numa jaula, onde é ateado fogo, e eles morrem queimados, ou aquela jaula é mergulhada no mar, como nós já vimos muitas vezes aí em alguns noticiários. Ou ele é morto ao fio da espada, em que é decepado. Mas não, existem as perseguições que talvez sejam veladas, permissão das aspas, que é o falar mal, é a injúria, é a mentira contra. Você está disposto a ser perseguido por Cristo? A ter o privilégio de padecer por Cristo, como Paulo diz lá em Filipenses? Essa é a pergunta que devemos fazer hoje. E essa pergunta vai perdurar até o final desse estudo. Será que eu tenho essa disposição, tamanha fé, para poder padecer por Cristo? Mas por que o cristão ele deve sofrer, já que falamos que ele deve sofrer por Cristo, mas pelo que ele não deve sofrer também? Até agora temos falado que ele tem que ter a capacidade, o privilégio, a graça de padecer por Cristo. Um cristão ele nunca deve ser perseguido por ele ser um malfeitor, por ele ter atitude de um ímpio. A igreja ela tem que ser perseguida por servir a Cristo e não por ser comparado ou comparada a igreja, a instituição, aos ímpios, aqueles que praticam iniquidade. E hoje, a igreja evangélica ela está sendo motivo de chacota pela falta de integridade. É arriscado falar isso? É arriscado, mas é verdade. A igreja tem se tornado motivo de chacota, seja nos meios televisivos, nos programas de humor, se é que pode se dizer que é humor, seja através de músicas, através de comentários, mas a igreja evangélica, hoje, no nosso dia, ela está sendo motivo de chacota pela sua falta de integridade. No momento que nós temos de pandemia, de distanciamento social, pessoas aparecerem nas redes sociais vendendo máscara invisível por um certo valor,
outros vendendo outros artifícios, outros artigos, dizendo que aquele artigo trará cura para o Covid-19. Isso é motivo de chacota para o mundo. E o mundo acaba perseguindo a igreja, num contexto geral, por causa dessas coisas. E temos tornado chacota por causa disso. Antigamente a Europa, depois a América, era o celeiro de missionários. De décadas para cá, o Brasil se tornou o celeiro de missionários. Isso significa que a igreja cresceu. Só que a igreja ela cresceu, mas a vida do crente não mudou. Não mudou. A realidade onde a igreja está inserida não muda. Antigamente, onde tinha uma igreja, as pessoas ficavam com medo, receosas de fazer qualquer coisa ao redor da igreja. Hoje em dia as pessoas roubam a igreja como se roubam qualquer coisa. As pessoas invadem a igreja. Existem igrejas evangélicas em que as pessoas entram durante a noite, depedram a igreja, fazem necessidades fisiológicas na igreja e vão embora pela falta de respeito. Mas esse respeito ele foi perdido por causa de nós, cristãos, que deixamos isso acontecer por causa da falta de integridade, falta de caráter cristão. Enquanto Jesus ensina para os seus discípulos que eles têm que ser diferentes do mundo, nós estamos fazendo totalmente ao contrário. Queremos nos parecer com o mundo para que o mundo tenha alguma simpatia por nós. Eu vou para aquela igreja porque se parece comigo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Enquanto que o que muda o caráter da pessoa é Cristo Jesus. O que muda o caráter da pessoa é a palavra de Deus. Não existe fórmulas mágicas. É a palavra de Deus, a atuação do Espírito Santo na vida do indivíduo. E o mundo começa a flertar. A igreja começa a flertar com o mundo. E hoje em dia se parece mais com o mundo por causa dos adeptos que tem que vir do que com Cristo. As pessoas seguiam a Cristo por quem ele era, pela figura de Cristo. E hoje em dia estamos parecendo menos com Cristo, mais com o mundo para tentar agregar. E a igreja tem sido perseguida por causa disso. A parte fiel acaba sendo perseguida. Então, um cristão ele não pode sofrer perseguição por causa da aparência de impiedade. Um cristão também não deve sofrer perseguição por coisas que ele mesmo faz. Ele tem que ter atitudes de um servo de Deus. Ele não pode ter uma atitude igual do mundo. Ele não pode sair para discutir com o seu vizinho, puxar arma, uma faca. Não, ser cristão é sofrer a injustiça, mas nunca fazer injustiça. É não fazer justiça com a própria mão. Então ele não pode sofrer pelas próprias atitudes. O quê? Ele é cristão, ele é crente? Desse jeito? Tendo essa atitude? Ele é cristão? Então o cristão ele não pode sofrer pelas próprias atitudes erradas. Nós já vimos o motivo no início do porquê o cristão ele tem que ser perseguido e ele vai ser perseguido. Primeiro, porque ele é. Ele é servo de Cristo. Jesus mesmo já disse lá em Mateus 10, 22. E depois porque ele é um pacificador. Mas nunca por essas atitudes. De ter a mesma atitude de um ímpio, de um não cristão.
A gente pode ver pela própria atitude de Saul. Saul teve atitudes e sofreu a consequência das atitudes dele. Um homem que acabou se matando, se lançando sobre a espada, mas um homem que tinha sido ungido por Deus, mas sofreu a consequência por causa das suas atitudes. Um cristão também não pode sofrer perseguição para ganhar notoriedade, para ser famoso. Ele não pode sacrificar a própria vida, o próprio caráter, para adquirir fama. Ele não pode sofrer perseguição porque ele está tentando ganhar fama. Parecem coisas que não têm lógica, né? Mas são coisas que acontecem. E a igreja é perseguida por causa dessas atitudes. Se fosse apenas uma pessoa, o pastor Ubirajara. Mas não, as pessoas não veem o rosto do pastor Ubirajara. Eles veem o quê? A igreja. Eles não veem a igreja presbiteriana, a primeira presbiteriana de Saquarema. Eles veem a igreja de Cristo. Então, o cristão ele não pode sofrer por causa disso. Eles têm que ter o caráter de Cristo, o caráter cristão. Então, quando nós olhamos o verso 10, nós vimos que aqueles que são perseguidos, não está dizendo aqui que é A ou B. É uma perseguição que é generalizada. Bem-aventurados os perseguidos. Não é apenas um. Não é apenas, que nem eu disse, o bispo de Esmirna, o bispo de Pérgamo, os apóstolos, os profetas, não. Aqui os bem-aventurados está no geral, está generalizado. Mas quem são esses que são bem-aventurados, são mais que felizes? Nós podemos ver, sabe quem? Do verso 3 ao verso 9. Se você quer saber quem são esses, do verso 3 ao verso 9, acompanhe os nossos estudos passados. Estou deixando você com água na boca, com a pulga atrás da orelha. Mas está lá, do verso 3 ao verso 9, aqueles que são os perseguidos, são os humildes que choram, os mansos, os pacificadores, aí vai. E vai em diante. Então, a gente pode olhar, através da palavra de Deus, que os próprios apóstolos, os discípulos, os profetas, eles foram perseguidos. Eles sofreram perseguições. Podemos citar André, irmão de Pedro, ele foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. O próprio Pedro, ele ficou preso por 9 meses, depois ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, Tiago foi passado ao fio da espada, Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João, ele tomou um banho de óleo quente, não morreu, ele foi deportado para a ilha de Patmos. E eles, em momento nenhum, eles se acharam os super-heróis. Eles se achavam a escória do mundo, o lixo. Eles não se achavam melhor que ninguém. Ser bem-aventurado é isso. Não é você sofrer por Cristo. E eu ia pegar algo aqui para fazer de celular, e tem a caixinha aqui do pointer. Não é você sofrer e pegar um celular e tirar selfie, dizendo que você está sofrendo. Não é bater no peito e falar, eu sou digno de ser perseguido, não. O maior exemplo está aqui. Esses grandes homens, com a qual a palavra de Deus diz que o mundo não era digno de tê-los. Mais uma vez eu faço a pergunta, você está disposto, está disposta a padecer por Cristo? A ser perseguido por Cristo? Como Paulo disse lá em Filipenses? O grande problema é que hoje o cristão quer estar na mídia.
mesmo que a perseguição seja a igreja, mas a atitude dele não quer nem saber, quer estar em alta. O padecer por Cristo ficou em último plano, nem em segundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra do Senhor. Mas quando nós sofremos por causa da justiça? Mas quando é que nós fazemos isso? Quando é que sofrer é uma bem-aventurança? Quando é que sofrer me faz ser mais que feliz? Ser feliz. Então alguns tomam a iniciativa de se opor a nós, não por causa dos erros, mas por causa da justiça, da qual nós temos fome e sede, conforme diz aqui o verso 6. Perdão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a perseguição é simplesmente por quê? Porque existe um conflito entre os sistemas de valores. O cristão, ele sempre vai lutar por justiça. Eu não estou falando em relação à política, irmãos. Não estou falando, cada um tem o seu viés político. Estou falando no contexto de justiça geral. Então, o cristão ele sempre vai lutar por justiça e o mundo sempre pela injustiça. Sempre pela injustiça. Então, ele vai sofrer essa perseguição. E quando nós sofremos essa perseguição, nós somos mais que felizes. Então, os cristãos, eles se convertiam, e até hoje acontece isso, e quando eles se convertem, o que acontece? Muitos são desprezados pelos seus amigos, amigos de infância, pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho. Então, sofrer essas perseguições significa que nós somos bem-aventurados. Não estamos sofrendo pelo que eu falei antes, mas porque nós estamos servindo ao Senhor, ao soberano do universo. E isso traz esses motivos. Motivo de perseguição. Nós sofremos essa perseguição quando nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor. O mundo ele não odeia o cristão, mas odeia quem? A Cristo. E a partir do momento que o mundo olha para você e ele olha para mim, ele vê Cristo. E por causa disso, ele nos odeia. O mundo nos odeia. O mundo ele odeia a verdade que nós representamos, porque Cristo é a verdade. E ele passa a nos odiar, porque nós representamos Cristo, representamos a verdade, representamos essa justiça. Então, a partir do momento que o mundo vê Cristo na sua vida, então ele vai passar a te odiar. A partir do momento que o mundo olhar e ver a atitude de as suas atitudes sendo a atitude de Cristo, o mundo vai te odiar. Por isso que o Senhor fala que nós somos bem-aventurados. Por isso que Paulo fala que nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Não somente crer nele, mas padecer por Cristo. Devemos, no momento da perseguição, quando nos perseguem por causa que representamos Cristo, não devemos ficar tristes. Ao contrário, devemos glorificar o nome do Senhor, porque nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Jesus também nos ensina como nós devemos enfrentar essa perseguição. Como é que nós devemos enfrentar essa perseguição?
Eu devo me retrair, me recolher? Eu devo retribuir? Não. Jesus nos ensina que devemos enfrentar a perseguição com uma alegria tremenda, uma alegria profunda. Não devemos buscar a vingança como um incrédulo, um ímpio, mas crer que o Senhor é o nosso juiz, o nosso vingador, ele é o justo e ele fará o que ele acha que deve fazer no tempo dele. Não é o que eu acho que ele tem que fazer e nem no meu tempo. O Senhor, ele não dorme. A palavra de Deus diz que ele não dorme. A todo instante, os olhos dele estão sobre mim e sobre você. Ele vê as injustiças que são feitas conosco. E mediante a isso, ou diante disso, devemos enfrentar com uma profunda alegria. Interessante que Jesus, quando ele fala sobre ser bem-aventurado, ele escreve que é uma alegria que é intensa, uma alegria que é absoluta. E mais à frente ele fala, exultai. Exultar, e exultar significa saltar, pular de alegria. Significa que diante da perseguição nós devemos pular de alegria. Olha que coisa mais, posso falar, engraçada. Foi a pergunta que eu fiz no início. Como que podemos ser felizes mediante a perseguição? Como? Jesus diz, regozijai-vos e exultai, ou regozijai-vos, alegrai-vos e saltai de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus. Por causa de quê? Por causa da perseguição. Mas não só por causa da perseguição, mas por causa da recompensa da perseguição. Aqueles que são perseguidos, eles são bem-aventurados, são mais que felizes, mas também eles terão uma recompensa. Então devemos enfrentar essa perseguição com uma profunda alegria, uma alegria tremenda, uma alegria incomparável, mas também com uma paciência de que isso vai passar. Logo, logo vai passar, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem que não tem solução. Deus está no controle. Aquela perseguição que você está no trabalho, você acha que não está aguentando, que você vai pedir demissão porque não está aguentando, Deus está no controle. Deus está vendo tudo isso. Tenha paciência. Alegrai. Se alegre. Porque você está sendo bem-aventurado. Se você está sofrendo essa perseguição porque você serve ao Senhor, porque o mundo vê Cristo Jesus na sua vida, se alegre. Tenha paciência. Vai passar. Deus é o nosso justo juiz. E para quem sofre esse tipo de perseguição, as injúrias, as mentiras, conforme o verso 11, que se regozija, existe uma recompensa. Existe uma recompensa. E qual recompensa é essa? Primeiro, de que essa felicidade que nós desfrutamos agora, ela é refletida no céu, e essa felicidade nós viveremos no céu. Felicidade eterna. Teremos a vida eterna. A certeza de que a recompensa final não é aqui. É na glória. É a vida eterna. A nossa recompensa é morar com o Senhor Jesus. Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias daqui. Não é o momento que eu estou vivendo, que você está vivendo, que vai ditar a felicidade.
mas é o que nós receberemos lá. A coroa, a vida eterna. Aqui nós já desfrutamos dessa recompensa, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós sofremos essa perseguição, nos alegramos sabendo que teremos a recompensa da vida eterna, o mundo não entende. O mundo não entende. O ímpio, ele não consegue entender a eternidade, porque para ele a eternidade é julgamento. E não consegue entender a vida eterna, porque o ímpio tem medo da morte. E nós cristãos não temos medo da morte, porque nós temos a certeza absoluta de que, ao fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, abriremos na glória com o Senhor. Temos essa recompensa, a recompensa da alegria eterna. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. A perseguição pode estar na sua vida, no seu trabalho, através dos seus familiares, mas regozijai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa, porque sois bem-aventurados. Então, diante desse estudo sobre o caráter cristão, sobre o desenvolvimento do caráter cristão, nós vimos o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Qual era a moral desse ensinamento? Ser diferente do mundo. Mostrar verdadeiramente a quem eles pertenciam. Qual é o nosso ensinamento para os dias de hoje, nas bem-aventuranças? De que devemos ser diferentes do mundo. É ter o caráter de Cristo. Mais uma vez eu te convido a você dar uma olhada nos estudos passados. Dê uma olhada. Dê uma estudada diante da palavra do Senhor. Analise cada detalhe do caráter cristão. Veja se alguma dessas atitudes tem sido diferente na sua vida, se você precisa melhorar, se está faltando. Mas devemos sempre repensarmos a nossa vida com Deus. A todo instante. Eu tenho servido ao Senhor do jeito que Ele merece? Eu tenho vivido aqui neste mundo conforme um cristão, um salvo por Cristo Jesus? Será que eu tenho sido humilde? Será que eu tenho chorado, conforme nós falamos que esse chorar não é um choro de tristeza? Será que eu tenho sido manso? Tenho tido fome e sede de justiça? Tenho sido misericordioso? Meu coração é limpo? Tenho sido pacificador? Conforme nós vimos hoje, será que eu sou mais que feliz por sofrer perseguição por causa de Cristo? Por causa da justiça? Pense, repense. Use a palavra do Senhor como filtro. E assim, as nossas atitudes serão para louvor da glória do nome do nosso Deus. Te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, para falarmos com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa caminhada que fizemos até aqui, no qual estudamos o desenvolvimento do caráter cristão. Que estas marcas, ó Pai, que a Tua palavra ensinou que devemos ter, elas brotem na nossa vida e que o mundo possa ver Cristo Jesus através das nossas atitudes. Te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e assim nos fortaleça na caminhada, para que a cada dia nós possamos honrar o Teu nome.
Aqueles, ó Pai, que têm sofrido perseguição no trabalho, no meio familiar, num círculo social em que vive, por causa do Teu nome, Senhor. Te peço que o Senhor venha a acalmar o coração e a fazer brotar a alegria de que essa perseguição tem uma recompensa. Já existe uma recompensa, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas existe a recompensa de que nós teremos a vida eterna, iremos desfrutar da eternidade com o Senhor. Por isso, Pai, dê paciência, fortaleça, Pai, a fé. Glorifique, Pai, Teu nome através da vida desses irmãos. Continue abençoando, Pai, a cada irmão que tem participado dessas transmissões. Continue guardando, Pai, dessa pandemia e de qualquer outro mal. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Amém. Agradeço pela a sua presença nesse estudo. Nós vimos aí alguns amigos que entraram. Marcos Abreu, grande amigo, contemporâneo de seminário, que Deus continue te abençoando, dentre outras pessoas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te dê um dia repleto de bênçãos. E amanhã estaremos nesse mesmo horário para a nossa devocional. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde.